Você já enfrentou uma porta fechada na sua cara, apenas para descobrir que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com você? Bem, hoje estamos mergulhando fundo na arte de virar o jogo contra a rejeição, inspirados por ninguém menos que o filósofo Marco Aurélio. Imagine um mundo onde cada não o empurra para baixo, mas o impulsiona para frente. Rejeição, uma palavra que muitas vezes traz uma ferroada, pode se tornar seu trampolim para a grandeza. Não se trata de enganar o destino, mas de compreender que às vezes o universo não é um sim oculto para algo maior. Então, se você está se sentindo esquecido, ignorado ou desvalorizado, é hora de inverter o roteiro. Neste vídeo, descompactaremos 13 lições poderosas que ensinam você a aproveitar o poder da rejeição. Não estamos apenas falando de teoria. São práticas e reais estratégias mundiais que você pode aplicar em sua vida diária. Antes de começarmos, vamos garantir que essa sabedoria alcance o maior número possível. Clique no botão curtir se ainda não for inscrito, se inscreva e toque no sino de notificação. Ele informa ao YouTube que você está encontrando valor no que estamos compartilhando e recomenda o conteúdo para mais pessoas. Agora, vamos começar esta jornada transformadora juntos. Prontos para transformar suas rejeições em suas maiores vitórias? Número 1. Ignore-as. Quando a vida lhe entregar o ombro frio da indiferença, não recue, supere isso. Ignorar aqueles que o ignoram não é mesquinho, é uma afirmação poderosa de sua autoestima. Imagine que esse alguém decide que você não vale o tempo dele. Isso é uma perda dele, não sua. Ao escolher não se envolver, você está dizendo, eu valho mais. É como virar um espelho para ele, refletindo silenciosamente seu comportamento e mostrando-lhe que você não é afetado. Como você faz isso sem se perder na amargura? Simplesmente concentre-se em sua vida, seus objetivos, sua felicidade. Mergulhe em atividades que o enriqueçam, seja lendo, praticando esportes, aprendendo uma nova habilidade ou apenas aproveitando a companhia daqueles que valorizam você. Isso não é sobre se vingar de alguém, trata-se de recuperar sua energia e investi-la onde é importante. Às vezes dói quando alguém nos ignora, mas em vez de permanecer nessa dor, use-a como um catalisador para o crescimento. Construa uma fortaleza de autorrespeito e deixe sua indiferença saltar fora disso. Você não está apenas sobrevivendo à rejeição deles, você está prosperando apesar disso. Esta abordagem não apenas mostra maturidade emocional, é uma prova de sua força interior. Lembre-se de que seu valor não diminui com base na incapacidade de alguém de ver seu valor. Permaneça fiel a si mesmo e deixe suas ações falarem mais alto do que o silêncio deles. 2. Fique calmo. Não reagir emocionalmente à rejeição pode doer, fazendo você querer reagir para deixar suas emoções correrem soltas. Mas aqui está uma arma secreta do estoicismo. Calma. Quando alguém o rejeita, é tentador deixar a frustração ou a tristeza assumirem o controle, mas o estoicismo, uma filosofia tão relevante hoje como era na Grécia Antiga, oferece um caminho diferente. Sugere abraçar uma atitude composta e uma resposta atenciosa. Não se trata de suprimir seus sentimentos, trata-se de não permitir que eles controlem você. Quando você é ignorado, em vez de ficar chateado ou buscar validação, dê um passo para trás e pergunte-se por que isso está incomodando você. Muitas vezes, não é a rejeição em si, mas as nossas inseguranças que nos machucam ao máximo. Aqui é onde precisamos ser práticos. Você está sendo ignorado? Respire. Reflita sobre por que esse momento não está definindo você. É apenas um momento. O estoicismo nos ensina a focar em nossas ações e respostas, não no comportamento dos outros. Seja educado, seja gentil. Se você quiser entrar em contato, faça-o com uma preocupação genuína, não com expectativas. Esta abordagem não se trata de ser passivo, trata-se de ser o mestre de suas emoções. É reconhecer que seu valor próprio não está vinculado à aprovação dos outros. Seu poder reside na maneira como você responde, não na maneira como os outros o tratam. Isso é um game changer. Adotar essa mentalidade não é fácil, mas é transformador. Quando você domina a calma diante da rejeição, você não está apenas lidando com uma situação difícil, você está crescendo. Você está aprendendo que sua paz interior não depende de validação externa. É uma jornada em direção à autoconfiança, onde você aprende a se valorizar de forma independente. Ao fazer isso, você mostra força e resiliência reais. E adivinha, isso é incrivelmente atraente. Pessoas atraentes são atraídas por aqueles que são autoconfiantes, aqueles que não desmoronam ao primeiro sinal de indiferença. Então, mantendo a calma, você não está apenas lidando com a situação, você está prosperando.
Você está se tornando alguém que pode enfrentar a rejeição e transformá-la em um trampolim para o crescimento pessoal. Essa é a maneira estoica de fazer. 3. Removê-los da sua mente quando confrontado com a rejeição. Aproveitar a arte do desapego torna-se uma ferramenta poderosa no seu arsenal. Não se trata de esquecer ou fingir que a rejeição não doeu. Trata-se de canalizar essa experiência para algo transformador. Comece por reconhecer a rejeição, sinta o seu impacto, mas não deixe que isso ancore seus pensamentos como um marinheiro habilidoso, navegando em mares agitados. Use as ondas para guiá-lo para frente, e não para virar seu barco. Rejeição transformadora requer uma mudança de perspectiva. Imagine a rejeição não como um obstáculo, mas como um sinal de desvio guiando você em direção a novos caminhos e possibilidades. Explore atividades que enriquecem seu espírito e ampliem seus horizontes. Mergulhe em um livro que desafie seu pensamento. Pratique um esporte que teste seus limites, ou seja voluntário em um projeto comunitário que ofereça uma nova perspectiva. Essas não são apenas distrações, são trampolins para a autodescoberta e o crescimento. Cada nova experiência desenvolve uma parte de você, tornando-o mais resiliente, mais adaptável. Também cultive um círculo de positividade. Cerque-se de pessoas que o elevem e inspirem. Em sua companhia, compartilhe suas aspirações e ouça as delas. Essas interações criam um ambiente onde o crescimento mútuo prospera. Lembre-se que a rejeição não é um reflexo do seu valor, é um convite para se redescobrir e se reinventar. Enquanto você navega nesta jornada, você descobrirá que o que antes parecia uma rejeição dolorosa foi, na verdade, um empurrãozinho em direção a um caminho mais gratificante. 4. Demonstre seu valor. A rejeição dói, mas também é um teste decisivo do seu valor. Em vez de murchar sob seu peso, veja isso como uma chance de revelar sua coragem. Na próxima vez que você for ignorado em uma reunião ou esquecido para uma promoção, respire fundo. Em vez de criar uma tempestade de autopiedade ou amargura, canalize essa energia em ação construtiva. Trabalhe em um projeto que destaque suas habilidades ou se ofereça para liderar uma nova iniciativa. Seu valor não é diminuído pela supervisão de outros. É uma oportunidade de brilhar mais. Sem se deixar intimidar pelas sombras da demissão, lembre-se daquele velho ditado: quando uma porta se fecha, outra se abre. Isso não é apenas conversa fiada, é um plano para a ação. A rejeição não é um reflexo do seu valor, é um redirecionamento para onde você é mais necessário. Se você for preterido para um papel, talvez seja o universo empurrando você para algo que se alinhe melhor com seus talentos e paixões. Use isso como um catalisador para reavaliar e realinhar seus principais pontos fortes. Como você pode girar para aproveitá-los ao máximo? Trata-se de criar sua história de sucesso, onde cada revés é uma preparação para um retorno. Não se trata de engessar um sorriso sobre a decepção. Trata-se de abraçar todo o espectro de emoções e depois seguir em frente com graça. O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar, nossas ações e reações quando confrontados com a rejeição. Pratique a empatia, tanto por você quanto pelos outros. Talvez aquele colega que ignorou você esteja lutando com suas próprias inseguranças. Amplie a compreensão não como uma fraqueza, mas como um testemunho de sua força. Cresça a partir dessas experiências, reflita sobre elas, aprenda, e então, como uma fênix, surja das cinzas da rejeição, mais formidável e sábio do que antes. A rejeição, portanto, não é o fim de sua história. É uma reviravolta na trama que leva você a se tornar a versão mais autêntica e resiliente de si mesmo. Enfrente-a com a sabedoria de todos os tempos e a vitalidade da juventude e observe como ela se transforma de seu maior medo em seu maior aliado no crescimento e sucesso pessoal. 5. Contatos cortados. O silêncio não é apenas a ausência de som. É uma ferramenta poderosa em seu kit de ferramentas emocionais, especialmente ao lidar com a rejeição. Imagine que você foi ignorado ou rejeitado. Seu instinto pode gritar para consertar, para alcançar a ponte, mas é aqui que você inverte o jogo. Abrace o silêncio. Não se trata de jogar. Trata-se de recuperar seu poder. Quando você escolhe não reagir, não bombardear com mensagens ou chamadas, você está dando um passo para trás. Essa pausa não é só para eles, é para você recalibrar, para lembrar que seu valor não está vinculado à aprovação de alguém. Vamos ainda mais fundo. Esse silêncio não é passivo, é ativo e estratégico. Você não está apenas esperando, você está refletindo e crescendo.
É um momento para focar novamente em seus objetivos, suas paixões, sua vida. Pense nisso como um botão de reset, lhe dando clareza e força. Este período sem contato não é frio ou cruel. É um limite que você estabeleceu para sua paz mental. Está dizendo que eu me respeito demais para perseguir ou implorar. Essa mentalidade não é apenas estoica, é fortalecedora. Fala muito sobre sua autoestima e confiança. Em última análise, considere a mensagem silenciosa que você está enviando. Num mundo onde se esperam respostas instantâneas, seu silêncio pode ser intrigante e até mesmo atraente. Mostra que você não se abala facilmente, que tem uma vida cheia de interesses e prioridades. Além disso, essa rejeição não se trata de fazê-lo se arrepender ou voltar rastejando. É sobre te mostrar que você é sólido, centrado e não é facilmente influenciado pela validação externa. Esta abordagem não garante uma mudança no comportamento deles, mas garante uma mudança no seu, tornando-o mais forte, mais centrado e pronto para enfrentar o que vier a seguir. 6. Prove que eles estão errados. A arte de usar a rejeição não é simplesmente provar que os outros estão errados, mas provar a si mesmo do que você realmente é capaz. Trata-se de transformar o não em seu combustível para o crescimento. Digamos que alguém duvide de suas habilidades em uma habilidade ou tarefa específica. Aqui está sua chance de aprimorar essa habilidade não para a aprovação deles, mas para superar seus próprios limites. Mergulhe fundo na prática de aprendizado incansavelmente e apareça com um nível de proficiência que nem você sabia que tinha. Isso não se trata de uma grande revelação para os que duvidam. Trata-se de construir silenciosamente uma fortaleza de competência e autoconfiança. Agora, imagine o impacto de suas ações em vez de palavras que você não precisa. Anuncie seus planos ou progresso. Deixe seus resultados falarem. Se você for considerado pouco criativo, embarque em um projeto que mostre sua criatividade. Se for rotulado como descomprometido, deixe suas ações consistentes serem sua resposta. Esta revolução silenciosa de autoaperfeiçoamento não é uma batalha contra as percepções dos outros, mas uma cruzada pela excelência pessoal. E quando você muda a narrativa do mundo sobre você, também muda. A verdadeira essência de provar que eles estão errados não reside em mudar suas opiniões, mas em transformar sua própria autoimagem. Sua jornada de autoaperfeiçoamento não apenas surpreenderá os outros, mas também redefinirá sua compreensão de suas capacidades. Não se trata apenas de provar que eles estão errados, trata-se de redefinir o que certo significa para você. E nesta jornada, a maior vitória é perceber que a única validação que realmente importa é aquela que você dá a si mesmo. 7. Saia e divirta-se. A verdadeira essência da vida brilha mais quando saímos de nossa zona de conforto, abraçando a alegria. Não é apenas diversão, é um movimento estratégico para construir resiliência. Quando confrontado com a rejeição, a reação típica é recuar para cair na amargura da experiência. O instinto, ao buscar deliberadamente a alegria, não se trata de ignorar seus sentimentos, trata-se de dar a eles um novo playground. Seja explorando um novo hobby ou revisitando uma antiga paixão, o ato em si se torna uma declaração de desafio contra o peso da rejeição. Os humanos são criaturas sociais, e há um imenso poder nas experiências compartilhadas. Em sua jornada para alavancar a rejeição, lembre-se do valor da sua tribo. Convide amigos para uma caminhada, participe de um projeto de arte comunitário ou simplesmente compartilhe uma refeição. Esses momentos de conexão fazem mais do que apenas elevar seu ânimo. Eles reafirmam o seu lugar na tapeçaria da interação humana. Cada risada compartilhada, cada história trocada é um lembrete sutil de que você é mais do que a soma de seus contratempos. Você faz parte de uma narrativa maior que prospera na conexão e na resiliência compartilhada. É aqui que a verdadeira magia acontece. Entrar no desconhecido. A rejeição pode parecer uma porta fechada, mas na realidade ela se abre muito mais. Experimente uma culinária que você nunca provou, visite um bairro que você nunca explorou ou participe de um workshop sobre um tema estranho para você. Essas experiências não são apenas distrações, são oportunidades de crescimento. Cada nova experiência adiciona camadas ao seu personagem, tornando-o mais adaptável, mais empático e mais equipado para lidar com os obstáculos da vida. Lembre-se de que o objetivo não é esquecer a rejeição, mas crescer a partir dela, transformando cada conhecimento em um trampolim para uma vida mais rica e vibrante. 8. Construa seu status social.
Imagine que você está em uma sala, ignorado, quase invisível. Aqui está sua oportunidade escondida. O estoicismo nos ensina a transformar esses momentos de rejeição em catalisadores para o crescimento pessoal. Em vez de buscar validação, foque em si mesmo, aprimoramento e envolvimento comunitário. Não se trata de subir uma escada social. Trata-se de subir sua própria escada de atividades de autodesenvolvimento, como exploração de condicionamento físico, hobbies ou avanço em sua carreira. Não são apenas tarefas, são suas ferramentas para conquistar uma vida mais forte e resiliente. Pense em compartilhar sua jornada não para aplausos, mas para conexão. Quando você fala sobre seus interesses ou conquistas, deixe isso ser uma ponte para encontrar outras pessoas que ressoem com sua história. Isso não é uma estratégia para reunir seguidores, mas uma tentativa sincera de encontrar almas empreendedoras. Ao se envolver em voluntariado ou networking, você não está apenas adicionando linhas ao seu currículo, está tecendo uma tapeçaria de relacionamentos significativos. Esta abordagem está profundamente enraizada na filosofia estoica, onde o crescimento pessoal e a contribuição para o bem maior estão interligados. Na construção do seu status social, a intenção é primordial. Não é uma busca por popularidade, é uma jornada para se tornar uma versão melhor de si mesmo. Cada passo que você dá deve ser um passo em direção à melhoria, com um efeito cascata que beneficia a comunidade. Esta mudança de perspectiva é crucial. Não se trata de ser visto, é sobre ver você mesmo crescer e, por sua vez, ajudar os outros a desenvolver essa mentalidade. O estoicismo é uma ferramenta poderosa para navegar no mundo moderno, transformando a maré da rejeição em uma poderosa onda de transformação positiva. 9. Haja como se não existisse quando se deparar com alguém que às vezes o ignora. A resposta mais forte é a calma. Não se trata de ser mesquinho ou frio, trata-se de respeitar sua própria paz. Se alguém decidir ignorá-lo, permita-se não desperdiçar sua energia tentando chamar a atenção deles ou iniciar uma conversa. Em vez disso, redirecione sua atenção em um ambiente social definido, como uma festa. Isso pode significar voltar-se para alguém que valoriza sua empresa e iniciar uma conversa. Reconheça que seu valor não é definido pelo reconhecimento de outra pessoa. Nas interseções inevitáveis onde você deve interagir com essa pessoa, mantenha o profissionalismo. Mantenha as conversas breves e diretas, desprovidas de profundidade pessoal. Não se trata de mostrá-los, trata-se de mostrar a si mesmo. Mantendo tudo estritamente profissional, você não está dando espaço para dramas desnecessários. É uma postura que diz: estou aqui para o que é importante, não para a peça. Esta abordagem ajuda você a manter o foco no que é importante, mantendo-o com os pés no chão e inabalável pela indiferença. Se o desrespeito continuar, abrace o poder que tem e vá embora. Isso não é uma derrota, é um retiro estratégico. Trata-se de compreender que sua energia é melhor investida em outros lugares, em relacionamentos e atividades que lhe trazem alegria e crescimento. Ao escolher não se envolver em uma luta unilateral, você não está apenas superando uma pessoa. Está caminhando em direção a melhores oportunidades, a uma interação mais saudável e a um estado de espírito mais pacífico. Sua resposta à indiferença não é um reflexo da derrota. É uma prova de sua força e respeito próprio. 10. Dê a eles o tratamento do silêncio. Escolher o silêncio diante da indiferença não é uma questão de obter vantagem, é uma questão de manter sua dignidade. O estoicismo nos ensina a usar o silêncio não como um meio de provocar ou manipular, mas como uma ferramenta para autorreflexão e domínio emocional. Quando alguém o ignora e você responde com silêncio, deixe esse silêncio ser um período de introspecção. É um momento para compreender seus sentimentos, filtrar seus pensamentos e encontrar clareza. Isso não se trata de punir a outra pessoa, trata-se de preservar sua paz interior. Neste silêncio há uma profunda oportunidade de crescimento pessoal. Não se trata de se fechar, trata-se de se abrir para si mesmo. O estoicismo nos incentiva a usar esses momentos para refletir sobre nossas virtudes, nossos valores e como queremos nos envolver com o mundo. É uma chance de nos perguntarmos: por que isso me incomoda? O que posso aprender com isso? Como posso crescer? Esse tipo de silêncio é construtivo e não destrutivo. É um momento para reforçar seu caráter e alinhar suas respostas com seus princípios. Então, se você decidir permanecer em silêncio, deixe que seja uma escolha consciente enraizada no autocuidado e na sabedoria.
É uma decisão de evitar o envolvimento em comportamentos que estão abaixo de você, como manipulação, vingança ou mesquinhez. Em vez disso, é abraçar o estoicismo, buscando temperança e autocontrole, escolhendo não responder. Não apenas ignorando outra pessoa, você está ouvindo atentamente a si mesmo. É uma prática para manter a compostura, concentrando-se em sua jornada pessoal e incorporando o ideal estoico de serenidade diante da adversidade. 11. Não implore por atenção diante da indiferença. O jeito estoico não é implorar por atenção, é um chamado para se ancorar em seu próprio valor e independência quando alguém o ignora. Não é uma deixa para você agir mais alto para o olhar deles. Em vez disso, é uma oportunidade de se voltar para dentro e reafirmar seu próprio valor. O estoicismo nos ensina que nossa autoestima não deve ser um pêndulo influenciado pelas atenções dos outros. Trata-se de ser firme em sua própria autoestima, sabendo que seu valor não está em negociação. Envolva-se em suas paixões e atividades com o coração cheio de autossuficiência. Não se trata de se exibir para fazer alguém perceber o que está faltando. Trata-se de perceber por si mesmo o que você traz para a mesa, entregando-se a atividades que o satisfaçam. Conecte-se com pessoas que apreciam você e cultive uma vida que o deixe orgulhoso. Isso não é um ato passivo, é um ativo vibrante. Abrace sua própria vida. Trata-se de estar tão envolvido em seu próprio crescimento e felicidade que a necessidade de validação externa começa a se transformar em irrelevância. Então, em vez de perseguir uma atenção fugaz, invista em si mesmo. Construa uma vida com a qual você se contente, independentemente de como os outros percebem. Deixe sua confiança e autoconfiança serem um subproduto de seu desenvolvimento pessoal e de suas conquistas, não um show apresentado para um público. Essa abordagem estoica não se trata apenas de lidar com a rejeição. Trata-se de transcendê-la ao focar no que realmente importa em sua jornada de crescimento e realização. Você transforma a rejeição em uma oportunidade para fortalecer sua determinação e aprofundar sua compreensão de valor próprio. 12. Seja gentil, mas emocionalmente distante. Mesmo quando confrontado com a indiferença, escolha responder com gentileza, mas mantenha seu mundo emocional fortificado. Não se trata de ser frio, trata-se de proteger sua paz interior. Quando alguém o ignora, é natural se sentir magoado ou frustrado, porém o estoicismo nos ensina a saudar esses momentos não com turbulência emocional, mas com um coração sereno. Ofereça um sorriso, uma saudação educada ou um simples desejo de um bom dia, mas faça-o sem o peso das expectativas. Sua gentileza é um presente, não uma transação. Manter distância emocional não se trata de construir muros, trata-se de traçar limites. É compreender que, embora você possa controlar suas ações, não pode controlar como os outros respondem. Esta distância não é um sinal de fraqueza, mas uma marca de força e respeito próprio. É uma escolha consciente de não permitir que as ações de outra pessoa ditem seu estado emocional. Permanecendo gentil, mas desapegado, você está dizendo que escolho não deixar sua indiferença perturbar meu equilíbrio. Esta abordagem não apenas protege você, ela fortalece você. Este caminho de bondade combinada com desapego emocional é uma personificação poderosa da sabedoria estoica. É um equilíbrio que permite que você interaja com graça e ainda permaneça firme em sua própria integridade emocional. É uma demonstração de respeito por si mesmo e pelos outros e uma prova de sua maturidade e compreensão. É a maneira como você navega pelas rejeições da vida, não com amargura ou mágoa, mas com um senso inabalável de tranquilidade e dignidade interior. 13. Não revele sua luta quando alguém o ignora. A tentação de mostrar suas lutas pode ser avassaladora, porém o estoicismo nos ensina a arte de manter nossa compostura. Não se trata de fingir que está tudo bem. Trata-se de resiliência interna, mostrando que você não é afetado. Não é uma farsa, é um reflexo da verdadeira estabilidade interior. Continue com sua vida com o mesmo vigor e determinação de antes. Não é uma atuação para os outros, mas uma prova de sua própria força. Esta abordagem não se trata de negar seus sentimentos, mas reconhecê-los. Não deixe que eles sejam os capitães de seu navio. Deixe a calma e a autoconfiança serem seus guias. Trata-se de controlar o que você pode, suas ações, suas respostas, seu comportamento. Continue sua vida com confiança. Você não está apenas mostrando aos outros sua força, você está se lembrando disso. É uma maneira sutil, mas poderosa, de afirmar que seu senso de valor próprio é independente das opiniões ou ações dos outros.
Em essência, não revelando sua luta, você está abraçando a filosofia estoica da resiliência emocional. Não se trata de esconder suas emoções, trata-se de gerenciá-las de uma forma que mantenha sua dignidade e respeito próprio. É uma demonstração de sabedoria e integridade, mostrando que você está fundamentado em seu próprio caráter e não é influenciado por circunstâncias externas. Sua resposta diante da rejeição não é apenas para o mundo ver, é um espelho que reflete sua própria coragem e estabilidade. Viajamos juntos pelas voltas e reviravoltas da psicologia reversa, descobrindo 13 lições poderosas sobre como transformar a rejeição em uma ferramenta para o seu sucesso. Lembre-se de que cada conhecimento que você enfrenta é um trampolim para a resiliência, uma lição de estoicismo nos ensinando a canalizar nossa força interior. Agora, eu desafio você a aplicar esses insights em sua vida diária. Abrace a rejeição não como um revés, mas como um catalisador para crescimento e autodescoberta. Estou ansioso para ouvir suas histórias de triunfo, então aperte o botão de inscrição, toque no sino de notificação e deixe um comentário abaixo. Compartilhe sua jornada, suas vitórias e até mesmo suas lutas. Se você estiver sem palavras, basta digitar força na adversidade para mostrar que você superou. Nossa sessão, sua interação, alimenta esta comunidade, nos guiando para a sabedoria, compreensão e, acima de tudo, a arte de transformar cada desafio em uma oportunidade. Um brinde a dominar a arte da resiliência estoica juntos. Até breve.